Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o problema de eleição de líder, avaliando o algoritmo de eleição em árvore. No último vídeo, nós vimos o algoritmo ECO para construir de forma distribuída uma árvore em um sistema distribuído. Porém, há outras formas de construir uma árvore em um sistema distribuído? Sim. Nós vimos o algoritmo ECO, que na verdade é uma espécie de um algoritmo de inundação, flooding. Porém, encontramos versões distribuídas da busca em profundidade, busca em largura, algoritmo de Dijkstra e Bell-Montfort. Esses algoritmos não garantem uma árvore mínima. Porém, há o algoritmo clássico denominado GHS, que foi proposto por Gallagher, Rambaud e Spira no ano de 1983, e justamente ele computa uma minimum spanning tree, ou seja, uma árvore geradora mínima. Avaliando então o algoritmo de eleição em árvore, esse algoritmo ele vai iniciar de todas as folhas da rede. O algoritmo de eleição em árvore ele justamente vai ser iniciado por uma fase de wake up, justamente que vai ser iniciada e dirigida pelos initiators, ou seja, aqueles nós que vão dar início ao algoritmo de eleição. Na verdade, eles vão enviar uma mensagem de wake up pedindo para que os nós acordem, despertem para todos os vizinhos. E essas mensagens de wake up, elas serão então inundadas, distribuídas por toda a rede. Esse algoritmo ele tem uma complexidade O de n no número de mensagens, que justamente n é o número de nós do sistema distribuído. E como funciona basicamente esse algoritmo no processo de despertar? Então, basicamente, um processo P ele vai coletar os identificadores dos seus filhos, vai computar o máximo dentre esses identificadores e o seu próprio identificador. Por exemplo, ele tem o identificador 1 e recebeu o identificador 9. Então, o máximo vai ser justamente 9. Vai passar aquele valor máximo para o seu pai e justamente vai aguardar um tempo até receber do seu pai justamente o máximo da rede. Então, justamente, vai, após obter o máximo do seu pai, vai calcular o máximo global e passar justamente para os seus filhos. Então, assim, dessa forma, o líder vai ser eleito e todos nós do sistema distribuído terão conhecimento do líder. Vamos entender, em primeiro lugar, o seu pseudocódigo. Esse algoritmo ele é um pouco mais rebuscado comparado aos anteriores. Basicamente, nós teremos diversas variáveis que eu vou apresentar à medida que nós formos iterando, conhecendo o algoritmo. Então, o algoritmo ele vai começar inicialmente se P for um initiator, ou seja, se ele for um iniciador. Então, justamente, ele configurará a variável ws igual a true, que justamente ela vai ser uma variável flag que vai indicar se aquele nó enviou ou não a mensagem wake up. Então, todo initiator ele vai começar iniciando a fase de wake up, configurando a variável para true. Então, para todos os seus vizinhos, o initiator vai enviar a mensagem wake up. Após enviar o wake up, justamente enquanto essa variável contadora, que justamente WR vai contar o número de wake ups recebidos for menor do que o número de vizinhos, justamente ele vai ficar bloqueado na operação receive wake up, que justamente vai receber aquele wake up. Então, quando ele receber um wake up, justamente ele vai incrementar aquele contador e vai verificar se ele não tiver enviado o wake up, ou seja, se ele não for um initiator, ele não vai ter enviado. Portanto, ele vai entrar na condição, vai configurar a sua variável flag quanto ao envio do wake up como true e vai enviar o wake up justamente para os seus outros vizinhos. Em outras palavras, se ele não tiver recebido, aquela mensagem de wake up vai forçar aquele nó justamente a enviar o wake up para todos os seus vizinhos. Então, dessa forma, assim sucessivamente,
como uma espécie de processo indutivo, e dado que o número de nós é finito, cada processo vai receber uma mensagem de wake up e vai justamente repassar para os seus vizinhos até inundar, garantir que todos os nós da rede recebam essa mensagem de wake up. O que nos garante isso é justamente o fato da topologia ser uma árvore, onde o grafo é conexo. Então há um caminho de um initiator para qualquer outro nó na rede. Vamos dar prosseguimento então ao cerne do algoritmo de eleição em árvore. No algoritmo de eleição em árvore, justamente o que irá acontecer? O nó ficará preso nesse while. Então vamos entender o que quer dizer esse while. Justamente esse hashtag quer dizer o tamanho de quê? Desse conjunto. Esse conjunto é formado por todos os processos nós que justamente indica que esse conjunto é composto por todos os nós que, tal que não tenha recebido a mensagem daquele nó. Então veja que REC é justamente um vetor que vai ter tamanho igual ao número de vizinhos e vai indicar se aquele vizinho enviou justamente o token para aquele processo. Então, enquanto o número de processos de vizinhos que não tenham enviado o token for maior do que 1, justamente aquele processo P vai ficar bloqueado à espera do token do processo do vizinho Q. Quando ele receber, ele vai na posição daquele vetor REC referente àquele vizinho e vai configurar como true. E ao receber o token, o nó Q, ele vai enviar o identificador, justamente R. E de posse desse valor R, justamente o processo P, ele vai atualizar a sua informação quanto ao menor identificador na rede. Na verdade, nesse algoritmo especificamente, nós estamos utilizando a função min para identificar qual processo será o líder. Então, em outras palavras, o processo com o menor indicador vai justamente ser o líder na rede. Então, a cada recebimento do vizinho, justamente calcula-se a função mínima. E a partir daí vai se atualizando a configuração. Até que, em algum momento, justamente aquele nó vai estar pendente o recebimento do mínimo de um único vizinho. Então, ele vai sair do loop e vai justamente enviar o token contendo o menor valor visto até então, justamente para aquele único nó, denominado Q0, do qual ele ainda não recebeu o token. E a próxima instrução é justamente receber daquele nó Q0 o token. Então, de uma forma geral, sabemos que temos uma árvore. Então, aquele nó vai obter a informação de todos os seus vizinhos, exceto um, vai passar e justamente vai esperar receber justamente o menor valor justamente daquela outra região do grafo, dado que entre aquelas duas regiões só há um único caminho que passa justamente pelo processo P, que liga P e Q0. Uma vez tendo recebido, ele calculará o mínimo e vai decidir, vai justamente poder calcular quem é o líder. Na instrução seguinte, ele vai comparar se o menor valor determinado é igual ao seu próprio identificador. Se for o caso, ele vai se declarar líder. Ele vai configurar o seu estado como líder. Do contrário, ele vai saber que ele não é o líder da rede. A partir daí, para todos os seus vizinhos, diferente do processo Q0, justamente o processo que enviou para ele a informação contendo o menor identificador, vai enviar a mensagem toque justamente com aquele identificador do líder na rede. Então, é um algoritmo um pouco mais rebuscado, que tem alguns detalhes, mas que com uma reprodução no teste de mesa utilizando papel e caneta, nós podemos entender melhor. Vamos então entender como funcionaria um pouco esse algoritmo. Aqui nesse cenário nós temos o caso onde
as folhas vão ser os initiators, então 6 vai enviar o seu identificador para 3, 5 para 3, e a partir desse momento, o nó 4 vai enviar para o nó 1, o nó 2 envia para o 1. Por algum motivo, vamos supor que o nó 1 ele foi mais rápido do que o nó 3 e justamente enviou aquela mensagem para o nó 4 contendo o máximo. Aqui nesse exemplo, nessa simulação, estamos utilizando a função máximo em vez da função mínimo. Então, o nó 3, por exemplo, ele justamente vai vai receber o nó 4 e vai decidir. Assim como o nó 3, ele vai enviar a informação justamente do maior, que é o 6 para o 1. Então, nesse exato instante de tempo, o 3 vai calcular o máximo entre 6 e 4 e o nó 1 vai calcular o máximo entre 4 e 6. A partir daí, ambos vão decidir que o líder da rede foi o nó com o identificador 6. Então, o nó 3, por sua vez, vai enviar aquela informação para todos os seus vizinhos, exceto o nó 1. E o nó 1 vai enviar a informação para todos os seus vizinhos, exceto o nó 3. Então, o 3 vai repassar 6 para o nó 6 e 5. E o 1 vai repassar o identificador 6 para todos os vizinhos, exceto o 3. Em outras palavras, vai repassar o 6 para o nó 4 e o nó 2. Então, isso encerra a nossa execução do algoritmo. Muito obrigado.